A confiança da população dos Estados Unidos nas declarações governamentais entrou em declínio, apesar dos esforços contínuos da administração de Washington para manter a narrativa de controle sobre a situação da guerra. A percepção nas ruas dos Estados Unidos distanciou dessa visão. Para muitos americanos, a Rússia saiu vencedora deste confronto, e esse entendimento já está amplamente difundido. O comentarista Tucker Carlson foi direto em sua análise, apontando a verdade que muitos já reconhecem, mas que o governo tenta encobrir. Os Estados Unidos gastaram bilhões em um conflito que resultou em devastação para a Ucrânia e uma grande derrota para o Ocidente. Os números são claros e não podem ser ignorados. A Rússia não apenas resistiu às sanções, mas se manteve firme frente à pressão ocidental, revelando as fragilidades da OTAN. O governo de Washington tenta esconder os fatos, mas a realidade já se espalhou. A Rússia venceu, nós não conseguimos, afirmou Carlson, refletindo uma visão crescente entre os cidadãos. A evidência da derrota clara e irrefutável. No campo de batalha ucraniano, a situação se deteriora a cada dia. As forças ucranianas, que antes eram vistas como firmes na defesa, agora enfrentam dificuldades extremas, lutando mais pela falta de opções do que pela capacidade de resistir efetivamente. O avanço das tropas russas não mostra sinais de desaceleração. Recentemente, Moscou tomou o controle de uma estrada vital, isolando completamente as forças ucranianas nas regiões de Sumy e Kursk, duas áreas de importância estratégica. Com isso, as forças de Kiev perderam acesso ao seu último ponto de apoio logístico, sendo forçadas a abandonar a localidade de Sutsa, um território estratégico que Kiev tentava usar como trunfo nas negociações de paz. Essa perda enfraqueceu ainda mais a posição da Ucrânia, demonstrando que o governo de Zelensky não conseguiu aproveitar a oportunidade para reverter o curso da guerra. Carlson não poupou críticas ao papel dos Estados Unidos, afirmando que o país não só falhou em sua missão, mas também demonstrou sua vulnerabilidade ao investir mais de 100 bilhões de dólares em uma guerra que não era sua. A Ucrânia foi sacrificada, não em defesa de uma causa justa, mas por uma estratégia que fracassou completamente. A narrativa ocidental, que pintava a Rússia como uma potência militar em declínio, foi desconstruída pela realidade do conflito. A Rússia não só resistiu, mas foi capaz de superar as forças da OTAN, enquanto o Ocidente se esgotava. Essa derrota não se limitou apenas ao campo militar, mas também resultou em uma humilhação geopolítica. O orgulho dos Estados Unidos, uma superpotência mundial, foi desafiado e a falha estratégica ficou exposta ao mundo. O mais grave é que, durante anos, o governo americano acreditou que sua força era inabalável, uma ilusão que agora se desfez, criando divisões internas no próprio país. O custo dessa guerra não pode ser medido apenas em termos de dinheiro. A Ucrânia foi devastada, sua terra tomada e sua população sofreu imensamente com o futuro incerto. Carlson foi enfático ao declarar: "Destruímos a Ucrânia por causa de uma guerra contra a Rússia. A ideia de espalhar a democracia se desfez, deixando apenas destruição e morte como legado. O erro do Ocidente será difícil de apagar, e a perda de vidas ucranianas não será esquecida por aqueles que sofreram as consequências de um conflito sem justificação real." Enquanto Washington tenta manter a narrativa de uma vitória ou de um futuro possível de recuperação, Moscou segue sua trajetória sem qualquer sinal de fraqueza. A economia russa resistiu e não houve revoltas internas, ao contrário do que muitos previam. O Kremlin consolidou sua posição, enquanto a vulnerabilidade dos Estados Unidos ficou ainda mais evidente. Países que antes eram aliados ou temiam a influência de Washington, agora olham para a Rússia de maneira diferente, reconhecendo que a era de domínio dos Estados Unidos chegou ao fim. A estratégia de Biden, com sanções econômicas contra Moscou, teve efeitos colaterais mais graves para os próprios países ocidentais, afetando a Europa com uma crise energética e uma inflação crescente, enquanto a Rússia encontrou formas de fortalecer sua economia e expandir sua influência. Carlson não exagera ao afirmar que os Estados Unidos perderam sua capacidade de ditar as regras no cenário global. A perda não foi apenas militar, mas também um desajuste nas relações globais. A elite política dos Estados Unidos, mesmo ciente de sua falha, tenta sustentar a ideia de que ainda há esperança de reverter a situação. Mas a realidade é que o controle sobre o que acontece no mundo está fora de suas mãos. "Não estamos mais no comando", disse Carlson, refletindo a frustração crescente no Ocidente.
a Ucrânia foi abandonada à sua sorte, e nem mesmo a força militar da OTAN conseguiu impedir a mudança de rumo do conflito. O povo dos Estados Unidos, por sua vez, já não acredita mais na narrativa oficial. A guerra foi vendida por anos como um combate entre o bem e o mal, com o presidente ucraniano Zelensky sendo glorificado e o líder russo Vladimir Putin demonizado. Mas a verdade é mais complexa do que isso, e como ironizou Carlson, tínhamos que fingir que Putin era o Satanás. O povo agora vê a falácia dessa visão simplista, e cada vez mais as mentiras que sustentaram a guerra se tornam mais evidentes. Além da vitória no campo de batalha, a Rússia também ganhou terreno na percepção global. Países que se mantinham neutros ou hesitantes agora consideram Moscou de maneira mais favorável. Nações como China, Índia, Brasil e outras do mundo árabe observam o declínio da hegemonia ocidental com novos olhos. A derrota dos Estados Unidos na Ucrânia serve como um lembrete para o resto do mundo. Washington já não é o gigante invencível que costumava ser, e isso é algo que nem a censura, nem a manipulação midiática poderão esconder. Carlson, ao criticar a maneira como os Estados Unidos administraram o conflito na Ucrânia, não está apenas destacando falhas em termos de estratégia militar, mas está apontando para algo muito mais profundo, um fracasso histórico que reflete uma série de escolhas políticas equivocadas. Gastamos mais de 100 bilhões de dólares enquanto estamos à beira da falência, afirmou, dando voz a um crescente sentimento de frustração entre a população americana. Essa cifra, que representa um investimento colossal, não se reflete em ganhos tangíveis para o povo dos Estados Unidos. Pelo contrário, ela se traduz em uma devastação econômica interna crescente, com altos índices de inflação, aumento do custo de vida e uma infraestrutura doméstica em colapso, enquanto o país se vê atrelado a uma guerra sem fim. A verdadeira crise está em como esses recursos foram mal alocados. Em vez de serem investidos em necessidades urgentes dentro do país, como a recuperação de sua infraestrutura deteriorada, a educação, a saúde e a segurança social, bilhões de dólares foram direcionados para um conflito que não trouxe vitória, nem estabilidade, mas apenas mais destruição e divisão. A gastança absurda, sem resultados tangíveis, só amplifica o sofrimento das famílias americanas, que agora enfrentam as consequências dessa estratégia falha. Os cidadãos que veem o país acumulando dívidas e vendo suas condições de vida deteriorarem-se, começam a questionar o real propósito de uma guerra que, ao invés de proteger seus interesses, apenas os colocou em uma situação de vulnerabilidade financeira. O custo humano também não pode ser ignorado. Milhares de vidas americanas e de aliados foram sacrificadas ao longo do conflito, com famílias em luto e comunidades inteiras devastadas. Em vez de garantir segurança e prosperidade para as futuras gerações, os Estados Unidos se viram em uma espiral de gastos militares que parece não ter fim, sem sequer alcançar um resultado desejado. Agora, a questão inevitável que paira sobre a nação é: qual será o futuro dos Estados Unidos após esse fracasso? Washington não pode apagar a realidade de sua derrota. Não existe como esconder a verdadeira face dos acontecimentos. A Ucrânia, seu principal aliado, está em ruínas, sem capacidade de se reerguer sem imensa ajuda internacional, e o Ocidente se encontra sem respostas sobre como reverter o dano causado.